galera do Mengão, aquele abraço, sou eu, Alan dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Vamos aí às notícias aí da terça-feira, né? Dia 2 de janeiro. O ano mal começou e muita notícia está acontecendo, né? São rumores aí de jogadores que podem aparecer no Flamengo, rumores de jogadores que estão deixando o Flamengo, né? E muita coisa vai acontecer. E vai fervilhar ainda mais a partir do dia 11 de janeiro, quando começa aí, quando abre aí a janela de transferência aí, né? Mas antes de prosseguirmos com esse vídeo, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal, para o nosso crescimento, né? E vamos aí às notícias do Mengão. Vamos falar hoje, na verdade, nua e crua das contratações do Flamengo, né? Tá rolando aí agora a bola da vez aí para a meta do Flamengo, é Marcelo Groi. Mas eu vou explicar tudinho, tintim por tintim. Vamos lá. O Flamengo tem hoje no seu elenco três goleiros. Agostinho Rossi, que é o primeiro goleiro, né? Matheus Cunha e Santos. Santos está sendo negociado, né? Ele é o terceiro goleiro hoje no Flamengo e está sendo negociado para com o Fortaleza, a equipe do Vojvoda. Fortaleza não vai pagar os 15 milhões que o Flamengo pagou quando contratou ele diante do Atlético Paranaense. Vai pagar um pouco menos, mas o Flamengo vai liberar a folha salarial, vai liberar o jogador por não ter interesse, o jogador não tem espaço dentro do Flamengo. A verdade é essa. Então o nome do Marcelo Groi está sendo já vinculado. O Fernando Gil, né, ele é um influencer famoso, né, tem canal no YouTube também, né, e ele tem muita gente ali muito próximo dele ali dentro da diretoria do Flamengo. E segundo aí o Fernando Gil, o que está acontecendo? Matheus Cunha tem mercado para a Europa. E na janela de janeiro, de janeiro agora, 11 de janeiro, quando começa a abrir a janela aí, vai pintar propostas, deverão pintar propostas para Matheus Cunha. Chegando uma proposta em que o Flamengo ache boa para ele e para o atleta, o Flamengo vai vender o Matheus Cunha. Deve vender o Matheus Cunha para a Europa. Não deve segurar. Então, o Flamengo ficaria apenas com Agostinho Rossi. Então, a contratação do Marcelo Groi, um goleiro de 36 anos, a equipe lá do Benzema, no Al-Ittihad, né? Ele, que não é o titular do Al-Ittihad, pode estar aí, tem contrato até junho de 2024, né? Até final de junho, já pode estar assinando um pré-contrato, mas o Flamengo precisa de um zagueiro, precisa de um goleiro, perdão, dependendo da situação das negociações, como se avançarem, vai precisar de um outro goleiro urgente, senão o Flamengo vai ficar com o Agostinho Rossi e apenas os meninos da base ali, né? E o Flamengo não quer isso. O Flamengo vai disputar aí Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, muita coisa pela frente aí, então o Flamengo precisa de um time forte, tanto entre os 11 titulares também quanto no banco de reserva. Agora vamos falar, então a situação do goleiro é essa. Santos está sendo negociado, Matheus Cunha pode ser negociado para a Europa e a entrada e aí o Flamengo traria aí Marcelo Groi, que não é uma situação fácil, mas o Flamengo gostaria de tê-lo no seu elenco. Vamos falar aí de zagueiro agora. A situação do zagueiro é a seguinte: Rodrigo Caio deixou o Flamengo no final de 2023. O Flamengo acabou o Campeonato Brasileiro, Rodrigo Caio saiu ali, ele tinha contrato até o dia 31, também, assim como Everton Ribeiro. Encerrou as temporadas, encerrou o contrato, Rodrigo Caio está livre para assinar com qualquer outra equipe. Daqui a pouco nós estaremos vendo aí, né, o Rodrigo Caio assinando ou com a equipe da Série A ou com a equipe da Série B, ou também indo para a MLS, segundo informações que nós tínhamos. Rodrigo Caio, né, despertava interesse de alguns clubes da MLS, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da questão é o seguinte: Léo Ortiz, o zagueiro preferido aí da diretoria, né, da comissão técnica do Tite, do próprio Tite, Léo Ortiz, seria o homem para substituir Rodrigo Caio. Léo Ortiz ficaria no banco, assim como o Rodrigo Caio ficou, Alan? Então para que contratar um cara caro desse? Não, calma, não é isso. Rodrigo Caio não estava jogando devido às suas lesões, né? Jogou um finalzinho ali, até o Tite aproveitou ele como volante ali, fez alguns jogos ali, né? 10, 20, 30, 20 minutinhos ali, ele jogava ali, atuava bem, né? E tudo mais. Esquece Rodrigo Caio agora.
Léo Ortiz viria para brigar por titular. Mas por que o Flamengo quer? Não só também o Léo Ortiz e mais um zagueiro. A contratação do Bruno Mendes, quando o Granada atravessou o Flamengo, né, e assinou com um zagueiro, o Bruno Mendes estava muito perto de vir para o Flamengo, sabia tudo ali, estava tudo acertado entre jogador e Flamengo, assim como está acertado o Léo Ortiz, mas acabou pintando um Granada na vida do Flamengo ali, do Bruno Mendes, e ele preferiu o Granada ao Flamengo. Ok, era o sonho do jogador, toda a sorte do mundo aí para o Bruno Mendes. Agora vamos lá. Léo Ortiz é o preferido da galera, é o preferido da torcida, é o preferido aí do Tite. Ele vai vir para brigar como titular. Por quê? O medo da diretoria do Flamengo não é substituir o Rodrigo Caio não, gente. Como estão pintando aí. O medo da diretoria do Flamengo é perder os seus dois zagueiros principais, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Pereira tem mercado na Arábia. Alguns clubes da Liga da Arábia aí querem a presença do Léo Pereira, principalmente o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, né? Então, o Al Nassr tem aí a predisposição em contratar aí o nosso zagueiro. Ofereceram já uma bagatela aí de 15, 16 milhões. O Flamengo não quis vender, mas agora pode ser que o Flamengo não consiga segurar Léo Pereira. Então tá aí. Outro jogador também que pode estar de saída também é Fabrício Bruno. Por quê? Ele já deixou claro que tem o sonho de jogar na Europa. Abrindo a janela de transferência, pode pintar alguns clubes da Premier League e levar o nosso zagueiro aí. O Flamengo não consiga segurar. Caso o Flamengo não consiga segurar, qual seriam os zagueiros do Flamengo aí? Davi Luiz, o Pablo, Cleiton e o Gabriel Noga, que está se recuperando de lesão. Esses seriam os 4 zagueiros. Aí por isso que o Flamengo está correndo atrás. Léo Ortiz é o primeiro zagueiro, que o Flamengo está correndo atrás aí, para não perder. Se caso perca um desses dois ou os dois, ele já tem um cara experiente ali para segurar e vai correr atrás de outro zagueiro que ainda não foi mencionado. Muitos nomes foram mencionados aí, né? Mas o Flamengo está buscando aí a todo vapor aí fechar essa contratação do Léo Ortiz primeiro. Eu acho uma coisa errada, né? Acho que o Flamengo tem que ter focos, né? Zagueiros, então vai em cima de 2, 3, 4 zagueiros ali, o que fechar, beleza. Não ficar com esse negócio de vou fechar com um para depois fechar com o outro. Complicado. Vamos falar agora de lateral. Então vocês entenderam aí. A parte do goleiro, vamos falar da parte da lateral agora. Vamos falar do lateral aí, dos laterais, na verdade, né? Nós temos 3 laterais direitos. E eu vou descrever cada um. O Wesley. O jovem Wesley jogou muito com o Sampaoli, depois vem perdendo espaço. No final, com a reta final aí do campeonato, ele perdeu o espaço aí e acabou perdendo a sua titularidade. Mateuzinho volta de lesão, recupera ali faz 2, 3 jogos bem, volta a cair de produção e Guilherme Varela termina o ano como o titular do Flamengo. Mas vamos falar a situação de cada um. O Wesley, primeiramente, o mais cotado a deixar o Flamengo. O Wolverhampton, Crystal Palace, Brunson da Inglaterra, times, né, da Premier League estão olhando com bons olhos a negociação do atleta. Então, ele pode estar deixando o Flamengo a partir de janeiro, a partir do dia 11 de janeiro. Vai chegar a negociação, pode chegar ofertas e ele pode deixar o Flamengo. Qual é a situação do Mateuzinho? Mateuzinho foi envolvido aí, ainda está sendo envolvido aí em uma possível troca, né? Colocando ali o Thiago Maia, Mateuzinho, pelo Fausto Veras ali. Se isso for a verdade, a realidade aí, isso aí é os rumores que estão acontecendo. Então o Mateuzinho pode estar deixando o Flamengo também. Guilherme Varela. Os 2 clubes da Sul-Americanos olham com bons olhos a contratação de Guilherme Varela. São eles, River Plate da Argentina e o Peñarol do Uruguai. Olham com bons olhos em contratar Guilherme Varela. Então, de 3 laterais, na verdade, nós não temos nenhum. Lateral esquerdo, desde a saída do Felipe Luiz, nós só temos Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, começou os rumores que o Al Hilal de Jorge Jesus quer a contratação, vai fazer uma proposta para ter em seu elenco Ayrton
Lucas. Então o Flamengo pode estar perdendo o lateral esquerdo. Qual é a contratação que pode estar chegando? O lateral esquerdo uruguaio, ex-Palmeiras, Matias Vinha e Juninho Capixaba. Vai chegar os dois ou vai contratar? Não. O Flamengo não descarta a possibilidade, se caso contrate o Matias Vinha, em trazer também Juninho Capixaba. Essa aqui é a realidade. O que falta para Matias Vinha vestir o manto rubro-negro, Alan? Fala para mim. Vou falar agora. A produção tá aqui, tá até nervosa. Eu vou falar agora. A Roma pediu cerca de 10 milhões de euros para a contratação de Matias Vinha. Elas pagaram 13 milhões para o Palmeiras. Então eles querem pelo menos 10 milhões. O jogador não foi bem na Roma, mas está indo muito bem no Sassuolo. É titular absoluto. Qual é a situação? Vamos lá. A Roma está passando fome? Não está passando. O Flamengo ofertou aí 6 milhões. Eles estão esticando a corda e querem mais. Qual é a situação do atleta também? O atleta está na Europa. Querendo ou não, ele está na Europa. Ele está fazendo um bom campeonato contra o Sassuolo, vestindo as cores do Sassuolo. E ele lá na Europa é muito mais fácil de um time, até mesmo da Itália ou da Espanha, da Inglaterra, lá da Europa mesmo, olhar com bons olhos e dar oportunidade. Quem sabe ele não pinta numa Lazio, em um Napoli, em um Milan. Né? No Milan seria difícil até mesmo por causa do Theo Hernandes. Mas, assim, exemplos são exemplos. Então, quem sabe algum outro clube melhor da Europa não o contrate. Então ele está tranquilo ali. Ele está ganhando o salário dele, está tranquilo, não atrasa, está tudo bem. Está jogando na Europa, está jogando numa janela, numa prateleira, que é uma das melhores da Europa, a Itália. Está tendo visibilidade. E por que o Flamengo não contrata? Porque o Flamengo ainda não chegou ainda nos valores que foi pedido para da Roma. A Roma quer 10 milhões e o Flamengo quer pagar 6 milhões. Aí o Flamengo quer fazer aquele joguinho de empurra. Seduz o atleta, seduziu aí o atleta, a comissão aí, o staff do atleta, fez tudo bonitinho, o atleta até pensa em voltar, só que não vai em cima. Não vai lá, tete. Então, tá complicado. A diretoria tá complicado aí, tá complicado. E se o Flamengo não... essa diretoria, se o Braz, Marcos Braz, o Bruno Espírito não for lá para conversar pessoalmente, as coisas podem complicar. Qual é a situação do Juninho Capixaba? Juninho Capixaba aqui no Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino é aquele negócio. Se pintar alguma coisa, ele vai. Se não pintar, ele fica com o cara. Tá lá, fez um bom campeonato pelo Fortaleza, fez um bom campeonato também brasileiro com as coisas do Red Bull Bragantino. É um bom jogador, não é igual o Matias Vinha, não tem a qualidade do Matias Vinha, mas é um bom lateral esquerdo. E o Flamengo ofereceu aí 5 milhões de euros. O Flamengo ofereceu em reais aí 60 milhões. Cerca aí de 12 milhões aí de euros pelos dois jogadores do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz e Juninho Capixaba. E está esperando aí uma resposta do time de Bragança Paulista. Então essa é a real situação aí. O Flamengo pode ficar sem os laterais direitos e pode ficar sem o seu lateral esquerdo. Agora vamos falar do lado do meio campo aí, né? Do lado da volância, né? O Thiago Maia, né? Os rumores aí, né? Com o Corinthians tá cada vez maiores, né? A diretoria do Corinthians já conversou aí, né? Conversando aí com o staff do atleta. Segundo as informações que nós temos, o próprio Thiago Maia já olha, já vê, já enxerga com bons olhos a ida dele para o Corinthians. Ele, com a chegada do Tite e com a chegada do Nicolás de la Cruz, ele tende aí a perder um pouco mais de espaço. Então, vamos entender aí. Quantos volantes nós temos aí? Aí eu vou incluir primeiro volante e segundo volante. Só vou falar volante por um todo. Nós temos aí Nicolás de la Cruz, ele faz a volância, mas não foi contratado para isso. Mas faz ali um segundo volante. Temos aí Eric Pulgar, Gerson, Alan e o menino Igor Jesus. 5, se contarmos 6 aí com o próprio Thiago Maia. Então, há uma concorrência muito grande. Qual os preferidos do senhor Adenor Bach? Os Tite, Eric Pulgar, titular absoluto, e Gerson. É o que vinha sendo utilizado, pelo menos,
no final dessa temporada. Tem possibilidade, Alan, de mudar, de trazer, de colocar o Alan, de botar um Igor Jesus, de dar mais rodagem? Tem. Depende dos treinamentos que vão começar a partir do dia 8 de janeiro. Isso eu não posso falar porque eu não estou lá treinando com os caras. Lá é o senhor Tite, a partir do dia 8, que a gente vai acompanhar os treinamentos e aí a gente vai ter uma ideia na estreia do dia 17, talvez ali no dia... Talvez nem no dia 17, porque eu acredito que no dia 17 o Flamengo vai estrear contra o Audax com um time alternativo. Então seria muito mais ali no amistoso no dia 27 com o Orlando City. Nós teremos uma visão ali de quais as peças aí que o Tite vai montar esse novo Flamengo versão 2024. Então tá aí. Então o Flamengo pode estar perdendo aí o Thiago Maia. E qual é a chegada, por que da chegada do Fausto Veras? Já que tem tanto volante assim. Vamos lá. Fausto Veras é um jovem jogador argentino, 23 anos, se eu não me engano. Mas o Corinthians está devendo ainda ao Argentino Júnior 20 milhões. O Flamengo não quer arcar com essa dívida. Pode sim, ainda está negociando com o Corinthians aí uma troca envolvendo. E qual é a realidade disso aí? Vamos lá. O Flamengo quer trocar. O Flamengo aceita a trocar, né, o Thiago Maia com o Fausto Veras e adquirir até mesmo essa dívida de 20 milhões com as seguintes condições. Traria 70% do passe de Fausto Veras e traria o Fausto Veras para o Flamengo, pagaria 20 milhões dessa dívida para o Argentino Júnior, dava de empréstimo por um ano com opção de compra o Thiago Maia. E só. Esquece Mateuzinho no Corinthians, esquece outro jogador no Corinthians, a situação. O Flamengo quer fazer isso. O Corinthians quer o quê? Mateuzinho e o Thiago Maia. E eles dariam pra gente o Fausto Veras e arcaria com a conta. Só que o Corinthians está passando uma situação financeira tenebrosa. O Corinthians está muito perto de tomar um transfer ban. Alan, o que é o transfer ban? O transfer ban é uma multa, né, dada pela FIFA para os times que compram e não pagam. E qual é o resultado dessa multa? O Corinthians ficaria proibido de contratar qualquer jogador de qualquer equipe. Ele poderia vender, ele poderia vender até o time todo. Contratar, não. Então, como que ele ficaria preso? Ficaria até ele pagar a multa. Aí, quando ele pagasse a multa, passaria alguns dias, tudo mais, aqueles trâmites todo, aí a FIFA liberaria novamente e tiraria aí do transfer ban. E essa é a real. E por quê? Será só por causa dessa multa aí com o Fausto Veras? Não. O Matias Rojas, ainda também, jogador argentino também que está no Corinthians, meio campista, no qual o Flamengo poderia estar olhando com bons olhos. Se nossa diretoria fosse realmente tão inteligente quanto eles dizem que são, poderia estar trazendo o Matias Rojas. Matias Rojas está devendo, o Corinthians deve a ele aí 5 milhões, né? E tem salários atrasados, tem direito de imagem, tá um rolo tremendo aí. E o jogador tá prometendo ir à FIFA aí, tá ameaçando ir à FIFA para poder pedir o desligamento. Aí o Matias Rojas ficaria sem clube e poderia estar negociando com qualquer clube. Aí é nessa aí que o Flamengo poderia entrar e, ó, abocanhar aí e aproveitar essa oportunidade de mercado. Vamos falar agora do meio-campo e terminar com o ataque. Vamos lá para a parte do meio-campo, a parte ofensiva agora. Meio-campo e ataque, a gente vai fechar esse vídeo aí. O seguinte, a mais nova bola da vez, a mais novidade aí que é da diretoria do Flamengo está querendo trazer para o Flamengo é o Evander, ex-Vasco da Gama, atualmente atua na MLS pelo time do Portland Timbers, né, dos Estados Unidos. O que acontece? Evander se destacou, é o melhor jogador, o Flamengo é o melhor jogador do time, né, do Portland. A diretoria do Flamengo quer contratá-lo. A princípio seria de empréstimo, mas a diretoria do Portland logo disse não. Falou, ó, nós não queremos vender o jogador, emprestar o jogador, nós não queremos negociar o jogador.
O Flamengo não satisfeito, junto ao staff do atleta, conversando ali, e pediu para que o staff do atleta chegasse na diretoria e pedisse aí para saber quanto custaria, né, o passe em definitivo do Evander. Quanto custaria aos cofres rubro-negros. Lembrando que o Portland Timbers contratou ele do Midtjylland da Dinamarca pelo valor de 10 milhões de euros. Foi a contratação mais cara do time, né, norte-americano, e ele tem ali se destacado, é o melhor jogador, tem qualidades, né, e o Flamengo quer contratá-lo. Só que o Flamengo está focando aí no Evander para substituir quem? Everton Ribeiro, que saiu ontem do time. Everton Ribeiro não chegou a um acordo com o Flamengo, tinha um contrato, né, até 31 de dezembro de 2023, acabou os 31 de dezembro, né, virou o ano, 1º de janeiro, Flamengo e Everton Ribeiro não se acertaram. Qual é a atual situação do Everton Ribeiro? Está livre no mercado, querido. Pode estar, já está até inclusive informações que eu obtive, é que o Everton Ribeiro já está negociando com alguns clubes. O Bahia está dando aí tá vindo aí com tudo aí, né? O Bahia lá do Sene, né, que gosta muito do Everton Ribeiro, tá oferecendo aí salários aí na casa de 1 milhão, tá oferecendo mais tempo de contrato do que o Flamengo ofereceu. Então, tem muita gente aí, já tem até, segundo aí o João Neto, se eu não me engano, jornalista baiano, já tá cravando Everton Ribeiro no Bahia. Segundo informações aí do João Neto. Tá cravando aí o Everton Ribeiro no Bahia. Então, a situação é essa. E o Flamengo traria o Evander para ser substituto do Everton Ribeiro no Flamengo. Aí eu falo para vocês. O Rodrigo Garro. Cadê o Rodrigo Garro? Por que a diretoria do Flamengo insiste em não ir atrás do Rodrigo Garro? O melhor jogador da temporada Argentina 2023. Meu Deus do céu. Por que, Marcos Braz, você não vai lá no Tajeres e conversa, vê a situação do atleta, traz o atleta? Muito mais barato, apenas 6 milhões de euros. Ia lá, pegava, buscava o atleta, trazia. Era um atleta bom. Benjamin Rosraz, do Estudiantes. Muito preterido aí pelas equipes da Europa. O Benfica, por exemplo, está de olho aí no atleta. 10 milhões de euros. Caberia nos bolsos, nos cofres do Flamengo. Porque o Flamengo não fazia um pacote ali e trazia os dois. Complicado. Então, para setor de meio campo, por enquanto, até o que eu sei, Evander é a solução. Para o setor do ataque, no lado também direito aí, para fazer a ponta direita, o Flamengo só tem aí o Luiz Araújo. Com a saída do Everton Ribeiro, nem o Everton, que o Everton Ribeiro ainda fazia ali, não era um ponta direita, mas fazia, não com tanta eficácia, né, que o Luiz Araújo fazia, mas quebrava um galho. Agora nem isso nós temos. Qual vai ser a situação? Aí o que o Flamengo quer? Quer a contratação do Luiz Henrique do Betis, ex-Fluminense. Qual é a situação? O Flamengo quer o jogador por empréstimo, com opção de compra, pagando 2 milhões aí pelo empréstimo do jogador, 2 milhões de euros. Essa é a real situação. Eu nem vou falar muito, porque eu não... Sinceramente, cara, essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu venha aqui quebrar a cara aí. Né? Espero que eu quebre a cara aí. Mas eu acho que esse jogador não é jogador de Flamengo. Eu daria oportunidade para o Verton, eu daria oportunidade para um Peterson, eu daria oportunidade para o Matheus Gonçalves, eu daria oportunidade para um jogador da Gávea, que está aqui no Ninho do Urubu, que está aqui vestindo, que veste o manto. Para que gastar uma fortuna em um jogador que não tem sequer identidade rubro-negra? Eu não sei, mas isso aí é página para outros capítulos. Ainda tem aí a Gabigol. Pode estar, tem aí esses rumores aí, né, de se transferir para o Corinthians, né, mas eu acho isso aí mais uma viagem do presidente do Corinthians do que qualquer outra coisa. O Pedro, sim,
apareceu o nome dele na Liga da Europa, na Liga da Árabe, né? Não só dele, mas também do outro jogador aí que eu vou falar. Pedro e Gerson apareceram como listas aí, né? Prováveis compras aí para os árabes, né? Para essa Liga Saudita que está vindo muito forte no mercado, não só europeu, mas agora eles querem expandir isso aí e vir buscar os jogadores sul-americanos também. Então pintou aí no nome, lá eles fazem uma lista, e o nome nessa lista aí estava incluído aí o nome do Gerson, do Coringa, e o nome do Pedro, nosso camisa 9. Galera, esse é o vídeo de hoje, é um resumo aí, né? E acho que foi bem explicado aí. Peço que você contribua aí com o seu like, seu comentário, veja o que você achou aí, né? Coloca nos seus comentários. Muito obrigado. Fui!